Oi, pessoal, vamos corrigir então a aula aqui do Present Continuous, os seus exercícios de base aqui da sua primeira aula do módulo 3. E por coincidência, né, também são os exercícios de número 3, mas é só uma coincidência. Então vamos lá, vamos começar fazendo esse exercício aqui. Se você já fez, é hora de você assistir aqui para corrigir, né? Então, primeiro de tudo, o que essas pessoas estão fazendo, né? Isso que a gente quer saber primeiro. E nós temos aqui alguns verbos. Temos o verbo eat, que é o verbo comer. Temos o verbo have, que é o verbo ter, que também em alguns contextos pode ser comer e beber. O verbo lie. O verbo lie, ele tem o sentido de mentir. Mas você não vai encontrar aqui esse sentido. Na verdade, o verbo lie, além de mentir, como eu falei para você lá na sua aula de base, ele também tem o sentido de deitar, no sentido de colocar o seu corpo na posição horizontal. Então, ele também pode ser o verbo deitar. Então, to lie pode ser mentir, mas também pode ser deitar. Falando isso no presente, tá? O verbo to play, que você já conhece, brincar, dançar, jogar. Que mais? Nossa, gente. Jogar, brincar e tocar. E outros também, tá? Pode ser também interpretar, por exemplo, interpretar em um filme, né? Um ator interpreta. Enfim, comecei a viajar. O verbo sit é o verbo sentar e o verbo wait é o verbo esperar, ok? Então, primeiro de tudo, a gente já tem a resposta. Ela está comendo uma maçã. She's eating an apple. Número 2. Ele está esperando por um ônibus. He is waiting for a bus. Número 3. Eles estão jogando futebol. They are playing football. E sim, pode ser soccer, sem problema nenhum. Número 4. Ele está deitado no chão. E para falar que ele está deitado, a gente também usa esse tempo verbal. Ou seja, he is... Lembra como é que a gente faz? Lying? Não. A gente vai tirar o I e o E e a gente vai botar o Y, o I, o N e o G. Eita, vamos de novo? Só lembrando, o verbo estava assim, certo? Você vai tirar o I e o E, aí você vai botar um Y e aí você vem com ING. He is lying on the floor. Ele está deitado no chão. Número 5. Eles estão tomando café da manhã. Você já sabe que to have breakfast é tomar café da manhã. Então, they are having breakfast. E por fim, aqui também, quando a gente fala que alguém está deitado, alguém está sentado, a gente usa o tempo verbal do present continuous. Ou seja, ela está sentada na mesa. She is sitting on the table. E como sit termina com T, a gente vai duplicar o T. Mas eu não preciso ficar falando de regra. É bom você ir se acostumando com isso. E lembrando, isso é na escrita, na fala não faz diferença. Mais uma vez, temos verbos e ele quer que você encaixe nas frases. Então, complete as frases usando os verbos. Primeiro, o verbo build. Para quem não sabe, o verbo build significa construir. Tá? Já vai anotando. Quando eu falo verbos novos, coisas assim, já anota, porque a gente vai revisar isso depois, tá? O verbo to cook é o verbo cozinhar. O verbo to go é o verbo ir. To have, ter. To stand é o verbo ficar, no sentido de permanecer, permanecer em pé, ficar de pé, estar esperando, enfim, tem vários sentidos. A gente vai ver como é que a gente vai encaixar nessa frase. Mas pode ser no sentido de ficar também. E stay também é ficar ou permanecer. Então, a gente vai ter que descobrir a diferença entre o outro na prática. Swim é o verbo nadar. To swim. E o verbo to work. Então, repetindo. Build, cook, go, have, stand, stay, swim, work, tá? Lembrando que esse ficar, ele sempre tem um sentido mais de ficar de pé. Ou ficar em cima do pé de alguém também. Vai depender da situação. Vamos ver o que deu aqui
as frases dadas, né? No número 1, ele diz, please be quiet, I'm working. Você já viu essa frase lá na aula de base? Por favor, fique quieto, eu estou trabalhando. Número 2, where's John? Perguntou, onde está o John? E aí respondeu, he's in the kitchen. Ele está na cozinha. He is cooking. O verbo que mais se encaixa é o cozinhando, né? Cozinhar. Então, ele está cozinhando. He is cooking. Número 3. Você está, you are, on my foot. Olha aí o verbo ficar no sentido de ficar em pé. You are standing on my foot. Oh, I'm sorry. Você está pisando no meu pé. Tipo assim, você está em pé em cima do meu pé. Olha que coisa. Ou me desculpa. Ou I'm sorry, a outra pessoa falou, ok? Então, you are standing on my foot. Você está pisando no meu pé. Tipo assim, você está em pé e está em cima do meu pé, ok? 4. Look, somebody is... Por que a gente usa is? Somebody é uma palavra singular. Já grave isso na sua cabeça. Somebody é alguém, ou seja, é uma pessoa. Uma pessoa. Por isso é singular. Somebody is swimming. Duplica o M. In the river. A palavra river significa rio. Então, alguém está nadando no rio. Número 5. We're here on holiday. Nós estamos aqui de férias. A palavra holiday pode ser férias, mas também pode ser feriado. Mas nesse contexto, on holiday é de férias e não de feriado, porque não faz sentido. Então, nós estamos aqui de férias. We are, né? Isso você tem dúvida de que vai ser. Nós estamos... Lembra do stay no sentido de hospedar, ficar num hotel? We are staying at the Central Hotel. Ou seja, nós estamos ficando ou hospedados no Hotel Central. Número 6. Where's Sue? Onde está a Sue? E a pessoa respondeu. Ela está tomando um banho. She is having a shower. 7. Eles are, então já vai ser are, they are, não sei o que, a new hotel in the city center at the moment. Ué, o que será? Ah, eles estão construindo. They are building a new hotel in the city center at the moment. Eles estão construindo um hotel novo no centro da cidade no momento. They are building. Posso falar com som de R? Posso. They are building. Tanto faz, tá? A pronúncia fica aí. Como ficar melhor para você. E a 8. I. Sobrou só qual o verbo? É o go, né? É o go. Eu estou indo. I am going. Now. Goodbye. Eu estou indo agora. Tchau. Ok, exercício 3.3. Olhe para a imagem e escreva frases sobre a Jane. Ela está ou não está fazendo alguma coisa? Ele vai te dar a ação. Então, no número 1, ele te deu a ação have dinner, ou seja, jantar. E aí, você me diz, a Jane está ou não está jantando? Ela não está jantando pela imagem que a gente tem aqui. Então, Jane isn't having dinner. Ou Jane is not having dinner. Número 2, o ato de assistir TV, watch TV. Ela está assistindo TV, so she's watching TV. Número 3, sit on the floor, sentar no chão. Ela está sentada no chão, so she is sitting on the floor. Vamos ler mais uma vez? She's sitting on the floor. She's sitting on the floor. Próxima, número 4. Read a book. Ler um livro. Ela está lendo o livro? Não. Então, she isn't ou
She's not reading a book. She's not reading a book. Ou she isn't reading a book. Posso falar com som de D? Posso. She's not reading a book. Tá? São sotaques, tá, gente? Sotaques mais americanos, mais aqui da nossa linha aqui, né? Do nosso continente americano. São mais nativos, né? Naturalmente, da língua inglesa. São mais com sons de R. Reading, sitting, né? Mas se você for para a Europa, um sotaque mais europeu vai ser um som de D. Sitting, se for som um T, ou reading, como o próprio D faz som de D, tá? Fica a teu critério. 5. Play the piano. Tá tocando piano? Não, a bicha não tá tocando piano. Então, she is not playing. Lembrando que o play, você bota só o Y e o ING, the piano. She's not playing the piano ou she isn't playing the piano. 6. Laugh, que é o verbo rir ou dar risada. Ela tá rindo? Tá rindo. Ok, então she is laughing. Perceba que eu peguei o verbo e botei o ING, só isso. She is laughing ou she's laughing. Laugh. Laughing. Eu sei que surgiu dúvida da pronúncia desse verbo, mas fique tranquilo. Laugh, laughing. Número 7. Wear a hat. Usar um chapéu. Lembra que esse wear é o verbo usar para acessórios, roupas e maquiagem. Então, wear a hat, usar um chapéu? Yes. Quer dizer, não sei se é um chapéu ou se é um boné, né? Não sei. Mas vamos considerar que é um chapéu, tá? Então, sim, ela está usando um chapéu. She is wearing a hat. She's wearing a hat. She is wearing a hat. Digamos que fosse um boné, a gente falaria a palavra cap, tá? She's wearing a cap. Porque tá meio, né, na falta que não dá pra ver muito bem. E a última, tá bebendo café? Drink coffee? Não. She isn't drinking coffee. Ou she's not drinking coffee. Eu particularmente prefiro, né? She's not drinking coffee. Ou she isn't drinking coffee. Seguindo, então, o que está acontecendo agora, tá? Em relação a você, você vai ver as palavras que foram dadas e vai falar sobre você, se você está ou se você não está fazendo essas coisas. Vai escrever frases verdadeiras. Então, por exemplo, I wash my hair. Se neste momento você não está lavando seu cabelo, que é a minha verdade, neste momento eu não estou lavando meu cabelo, I am not washing my hair, tá? It snow. Ou seja, se tá nevando. Queria eu, mas não está nevando. Então, a minha verdade neste momento é it isn't snowing. Ou it's not snowing. Na 3. I sit on a chair. Eu sentada numa cadeira. Yes, I am. So, I am sitting on a chair. Opa, meu Deus, gente. Weeding, que verbo é esse, gente? É um S aqui, tá? Sorry, my bad. I am sitting on a chair. Eu estou sentada em uma cadeira. Número 4. Comer. Eu comer. Ou seja, eu estou comendo. Ou eu não estou comendo. No meu caso, não sei qual vai ser o seu, mas no meu caso é I am not eating. I am not eating. Faça frases suas, do seu momento de agora. Lembre que esse tempo a gente usa para coisas que estão sendo feitas agora, neste momento. It rain. Chove. Será? Não, aqui não. Então, it's not raining. Não tá chovendo. Aqui não tá chovendo. Na sua cidade tá chovendo neste momento exato de agora que você tá respondendo essa atividade? Se sim, it's raining. Se não, igual a minha, it's not raining. 6.
eu aprender inglês. Yes, a sua resposta será igual. E a minha também, porque quando eu estou ensinando, eu sempre estou aprendendo. Então, yes, I am learning English. E essa vai combinar com a sua resposta. Você também está aprendendo inglês aqui neste momento comigo, que momento de alegria. I am learning English. Estou aprendendo inglês. Lembrando, neste momento, tá? Atitudes que estão acontecendo agora. Tô ouvindo música. Tô ou não tô? Eu não tô. Então, I am not listening to music. Lembra desse to depois do verbo listen, né? I am not listening to music. Eu não. Se você estiver, você coloca que você está. 8. O sol e o verbo shine é o verbo brilhar. Aqui é noite nesse horário. Portanto, o sol não está brilhando. The sun isn't shining. Se você está com o sol brilhando, se for durante o dia, seu dia está bonito, está brilhando, você fala the sun is shining. O sol está brilhando. Número 9. Eu usar sapatos. Neste momento, eu não estou usando sapatos. Então, I am not wearing shoes. E você, tá usando sapato ou não tá? Você que vai escrever a sua resposta. Eu tô usando sapato, eu não estou usando sapato. Sapatos, né? A gente esquece disso no português, mas plural. 10. Eu ler um jornal. Newspaper é jornal de papel mesmo, tá, gente? Não, eu não tô lendo jornal agora. So, I'm not reading a newspaper. I'm not reading a newspaper. I am not reading a newspaper. Você tá? Se você tá, você escreve I'm reading a newspaper. Mas eu acho que não, né? Primeiro que, né? Jornal de papel, né? Mas enfim, gente, vamos só repetir os verbos com ing para você trabalhar as pronúncias dele e se sentir confiante para falar eles, tá? Então, só os verbos no ing, vem comigo. Washing, snowing, sitting, eating, raining, learning, listening, shining, wearing, reading. Muito bem. Muito bem, pessoal. Correção agora dos exercícios de questions, ou seja, são os exercícios ligados com a sua aula de base, parte 2, tá? Perceba o número do exercício 4.1. É para você olhar as imagens e escrever perguntas. Então, no número 1 já está respondido, para você entender, ele te deu ali, you watch it, né? E aí a outra pessoa respondeu, no, you can turn it off. Não, você pode desligar. Turn off é desligar. Então ela perguntou, você está assistindo? Are you watching it? E a gente usou esse it para representar o que ela está assistindo, tá? É muito importante. Tipo assim, você está assistindo ela? Ou seja, a TV, o programa? Are you watching it? No, you can turn it off. Leia em voz alta na sua casa. Quanto mais você fala inglês em voz alta, melhor você fica. Então, bota esse inglês para fora. Tudo que eu falar aqui em inglês, você repete. Tudo que eu falar, você repete. Número 2. You go now. Tá. Então, provavelmente ela perguntando, você vai agora? Tipo, você tá indo agora? E aí ela vai responder, yes, see you tomorrow. Sim, te vejo amanhã. Então, a pergunta é sim. Você tá indo agora? Are you going now? Ficou grandão, né? 3. Ela olhou pra janela para responder a pergunta da outra, que era it rain, ou seja, tá chovendo? Lembrando que aqui são todas coisas que estão acontecendo agora. Então, ela vai perguntar, tá chovendo? E como é que a gente pergunta isso em inglês? Is it raining? Is it raining? Porque é uma pergunta, então eu jogo o verbo to be pra frente. Está chovendo? Is it raining? Ela falou, no, not at the moment. No, não no momento. Olha o uso dos no's, not. Vai acostumando com isso, porque isso aqui não tem muita regra. A gente vai pegando no ritmo. Então, para dizer não, é no. Mas para dizer não no momento, not at the moment.
Em nenhuma situação ela usou don't, em nenhuma situação ela usou doesn't, porque não tem verbo aqui, né, gente? Então não precisa. A gente só usa o don't e o doesn't em conjunto com os nossos queridos verbinhos. Que não seja um verbo to be, né? Número 4. You enjoy the film. Você gostar do filme. Ou seja, você tá gostando do filme? Are you enjoying the film? Teacher, posso colocar movie? Yes, of course you can. Pode colocar. Você tá gostando do movie? Pode colocar. Are you enjoying the movie? É a mesma coisa, tá? Film and movie. E a pessoa respondeu, yes, it's very funny. Sim, é muito engraçado. Número 5. Ela perguntou do relógio, né? Olhou pro relógio porque ele vai responder no, it's broken. It's broken significa tá quebrado. Então provavelmente ela perguntou se o relógio tá funcionando. E para isso a gente usa o verbo work. Não é só trabalhar, também é funcionar. Então, ela perguntou: aquele relógio tá funcionando? Is, porque estamos falando do relógio, né? That clock working? Não, a gente não traduz como trabalhando, tá, gente? Is that clock working? Aquele relógio tá funcionando? Aí ele falou, no, it's broken. Não, tá quebrado. Número 6, ele está num ponto de ônibus, de táxi, sei lá, e ele tá esperando. E ela perguntou, você tá esperando pelo ônibus? Por um ônibus? E então vamos fazer essa pergunta. Are you waiting, que é o verbo wait, que é o verbo esperar. Wait for, waiting for a bus? What are you waiting for? O que você está esperando, né? Você está esperando. Eu falei uma música que vem na minha cabeça, gente. Pausa, né? Vamos dar uma pausa aqui, calma aí. Ok, devaneios da teacher aqui. Tem aquela música da Ellie Goldberg, acho que é o nome dela, que ela canta Love me like you do, love me like you do. Você já deve ter ouvido, tá no seu subconsciente, em algum lugar você viu essa música. E ela fala antes, né, de começar o refrão, ela fala What are you waiting for? What are you waiting for? Foi isso que eu acabei de falar pra vocês, que veio na minha cabeça, né? Ou seja, what are you waiting for? O que você tá esperando? Por o que você tá esperando? Olha aquela preposição de final de frase que eu te falei que é dependente do verbo, né? What are you talking about? Who are you talking to? What are you waiting for? Então, isso é uma regra do verbo. Quem espera, espera por algo, por alguém, por alguma coisa. Então, é wait for. E aqui a gente usa também. E veio na minha cabeça. Então, é isso. Eu queria botar uma música engraçada agora, porque realmente foi um devaneio que eu tive que compartilhar com você. Mas, enfim. Voltando. Aqui estou novamente. Are you waiting for a bus? Você está esperando por um ônibus? E ele falou, no, for a taxi. Não, por um táxi. Aqui, mais uma vez, vou olhar para as imagens e completar com perguntas, né? Os verbos aqui, você tem alguns que você ainda não conhece. Por exemplo, o verbo cry é o verbo chorar. To cry é o verbo chorar. No contexto geral, tá, gente? O verbo eat é o verbo comer. To go é o verbo ir. To laugh é o verbo rir ou dar risada. To look at, olhar para. Olha como look sempre vai puxar o at. Assim como listen, sempre vai puxar aquele to depois dele. Assim como talk, pode ser talk to, pode ser talk about. A gente vai pegando a manha, tá? Então, olhar para é look at. E o verbo read, que é o verbo ler, tá? A gente já viu aqui nos momentos da aula. E ele já foi usado na número 1. Ela tá lendo um livro e ele perguntou para ela, o que tu tá lendo? What are you reading? What are you reading? Treine, fale em voz alta. What are you reading? What are you reading? Número 2. Ela tá abrindo a porta e tá vazando pelo jeito, né? E eles estão se perguntando, onde ela tá indo? Where is she going?
Opa, faltou N. Where is she going? Onde ela tá indo? Número 3. Ele tá comendo, né? E ela tá perguntando o que tu tá comendo. What are you eating? O que você tá comendo? Número 4. O menininho tá chorando, né? E ela perguntou, por que tu tá chorando? Why are you crying? Why are you crying? Por que você tá chorando? 5. Estão olhando para alguma coisa. Oh, meu Deus. E eles perguntaram, para o que vocês estão olhando? Ó a preposição lá no final da frase. Para o que vocês estão olhando? Olha como fica no inglês. What are you? Lembra que o you também é vocês. What are you looking at? Perdida lá no final do rolê, né? Para nós tá no início. Para o que vocês estão olhando? Para o que vocês estão olhando? E no inglês, essa preposiçãozinha vai lá junto com o verbo, tá? Vá se acostumando com essas estruturas. Então, mais uma vez. What are you looking at? Tem a música da Madonna. Gente, eu tô musical. Não vou viajar agora, tá? Prometo. Depois, se você tiver curiosidade, me pergunta que eu te falo qual é a música da Madonna. What are you looking at? Para o que tu tá olhando, ok? Número 6. Ele tá... Tá rindo, menino, tá rindo. Why are you laughing? Por que você tá rindo? Elas querem saber quanto é graça, né? Why are you laughing? E chegamos ao final, né? Esses são os últimos 2 exercícios. Aqui é só você fazer perguntas usando as palavras dadas, né? Então, a primeira era is working Ben today? Ou seja, vamos trabalhar ordem. Eu falei para você, estude a ordem, que é muito importante. Ou seja, is Ben working today? Today é complemento, tá, gente? Is Ben working é o escopo da frase. Se você tem dúvida nisso, vai lá na segunda parte dessa aula, que lá no finalzinho eu falo só sobre isso, sobre estrutura, tá? Número 2. What the children are doing. Isso tá errado, a gente tem que reorganizar. What are the children doing? Porque é uma pergunta usada com o verbo to be. Então, o verbo to be vem antes do sujeito. Verbo to be, sujeito e verbo de ing. Tá? Porque é uma pergunta. A próxima é, você está me ouvindo? Como é que eu pergunto isso em inglês? Are you listening to me? Are you listening to me? Você está me ouvindo? A 4 é, onde seus amigos estão indo? Where, verbo to be, are your friends, que é o nosso sujeito, são os amigos, né? Seus amigos, não é só amigos, tá? É seus amigos. Indo, going. Onde estão seus amigos indo, né? Se a gente fosse trazer ao pé da letra, né? 5. Seus pais estão assistindo TV? É isso que ele quer que você monte. E é uma dica muito importante, tá? Quando você for fazer esse exercício, é legal você ter essa noção do que ele quer que você fale. É mais fácil do que você só organizar as palavras, tá? E aí depois, se você tiver dúvida, você revisa a estrutura. Senão, tenta ir no automático. Putz, fiquei com dúvida. Revisa essa questão da estrutura, tá? Então, aqui não tá perguntando onde, nem quando, nem nada. Tá perguntando se seus pais estão assistindo TV. O único complemento aqui é o TV. Então, are seus pais, your parents, watching TV? Seus pais estão assistindo TV? Are, joga pra frente, your parents watching TV. TV é complemento. Aqui não, aqui a gente tem um o que lá no início da frase, ó. O que Jéssica está cozinhando? Então, a gente vai começar com o que? What? Aí o verbo to be, porque é uma pergunta, is. Sujeito, que nesse caso é o Jessica. E o cooking. What is Jessica cooking? What is Jessica cooking? O que a Jessica está cozinhando? 7. Aqui é bem grandinha, hein? Por que você está olhando para mim? Começamos então com o porquê, né? Why? Aí manda o verbo to be. Are you, com o nosso sujeito, looking at me? Why are you looking at me? Por que você está olhando para mim?
E a outra é, o ônibus tá vindo? Lembra que é uma pergunta, são todas perguntas, todas questions. Então, o ônibus tá vindo? Is the bus, que é o ônibus, coming? O ônibus tá vindo? Para encerrar, então, essa aula de correção, escreva short answers, respostas curtas. Yes, I am. No, he isn't. Nananá, 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 tá? Tem dúvida sobre isso? Finalzinho da parte 2, a gente tá falando sobre short answers. Mas lembrando que é igual ao verbo to be, tá? Então, para quem já sabe fazer verbo to be, sabe fazer aqui. Então, a primeira pergunta é: Are you watching TV? Você tá assistindo TV? E a resposta dada foi No, I'm not. E aí eu quero que você responda sobre você. Vou dar os exemplos. Número 2. Are you wearing a watch? Wearing, você já sabe que é o verbo usando. E o watch é relógio de pulso. Por isso que a gente chama de Apple Watch, que é o relógio de pulso da Apple. Então, você está usando um relógio? Me diga se sim ou se não. Eu, no meu caso, não estou usando. Então, no, I'm not. Não, eu não tô. 3. Are you eating something? Você tá comendo alguma coisa? Você vai me responder se sim ou não. Yes, I am. No, I'm not. Eu, no meu caso, é No, I'm not. E lembrando, gente, o I do eu, sempre maiúsculo na escrita, tá? Mas é só o I do eu, não é todos os Is. Em qualquer lugar. 4. Is it raining? Tá chovendo? Na sua cidade, nesse momento agora que você está fazendo essa atividade, tá chovendo? Se sim, yes, it is. Se não está chovendo, igual a mim, no, it isn't. Ou, it's not. 5. Are you sitting on the floor? Você está sentado no chão? Se você está, você diz, yes, I am. Se você não está, no, I'm not. Que é o meu caso. No, I'm not. E a última, are you feeling well? Você está se sentindo bem? O verbo feel, to feel, é o verbo sentir-se ou se sentir. Are you feeling well? Você está se sentindo bem? Se você está se sentindo bem, você diz yes, I am. Que é o meu caso. Mas se você no momento não está se sentindo bem, no, I'm not. Muito bem, pessoal, encerramos a nossa aula de correção dos exercícios de base. Se tiver exercício extra, faça e assista o vídeo de correção de exercício extra, como você já está acostumado a fazer. Certo? A gente se encontra na próxima aula.